Muito bom dia, queridos irmãos das igrejas, da nossa querida regional, dos irmãos menonitas. É um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor contigo. E nesse dia eu gostaria de falar sobre um texto muito conhecido, Salmo 1, o primeiro salmo, onde o salmista expressa a felicidade e a conquista dos justos, mas também o castigo daqueles que não obedecem a palavra de Deus. E nós vivemos em tempos hoje de crises, realmente, tempos de oportunidades, tempos de crescimento. Eu vejo como tempo de encontrar o meu propósito. Nós vivemos em tempos de consagração, tempo de buscar a Deus de verdade, tempos de discernimento espiritual, um tempo para servir a Deus. E o Salmo 1 nos retrata a realidade das pessoas nos dias de hoje. Ou você é um homem justo, pessoas que obedecem à palavra, ou você é uma pessoa ímpia, ou as pessoas más, que desobedecem à palavra. E o salmista começa a falar aqui sobre o caráter da pessoa que obedece a Deus, pois o Senhor, segundo o versículo 6, conhece os obedientes, e ele explica o que eles não fazem, segundo o versículo 1, e o que realmente eles se dedicam, no versículo 2. E noto aqui, lendo o Salmo 1, versículo 1 em diante, que eu percebo três etapas, três estágios de desobediência, e em cada uma desses níveis e estágios, um nível de desespero ou de desprezo, um nível de erro, melhor dizendo. O primeiro aqui, ele está falando sobre andar. O segundo estágio é aqueles que se detêm. E o terceiro estágio está falando aqueles que se assentam. Andar junto seria como ter amizade, como caminhar junto com as pessoas más. A segunda etapa tem a ver o deter-se, tem a ver com prestar atenção, com prestar ouvidos às pessoas que gostam de viver ou vivem em desobediência. E o terceiro estágio, aqueles que se assentam se refere à comunhão, a participar junto com. E em cada uma dessas etapas tem como um nível de erro qualificado, eu diria. E que o primeiro nível de erro é a pessoa que recebe conselhos. Eu diria que são aqueles critérios que você ouve, critérios equivocados e errados de outras pessoas. No segundo nível aqui, aqueles que se detêm no caminho, tem a ver com princípios. Eles se detêm aonde? No caminho, nos princípios. E por último ainda tem a etapa de aquele que se assenta na roda, tem a ver com um círculo de amizades íntimas, quando você já está compactuando com ideias e com ações das pessoas erradas, ou está convivendo com elas. Ainda apresento no versículo 1 três tipos de pessoas. Note-se aqui que é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e quando usa a palavra ímpio, está se referindo aqui às pessoas más, as pessoas que gostam de viver no erro. A segunda classe de pessoas se refere aos pecadores, aqueles que já estão vivendo no pecado, dominados pelas ações da carne. E a terceira classe de pessoas já são os escarnecedores. Algumas pessoas, elas até escutam os conselhos maus. Outras pessoas já estão caminhando no mesmo caminho desses pecadores, e outros já se sentaram com os zombadores. Os zombadores se refere àqueles que desprezam o que é sagrado, se refere àqueles que até riem da justiça ou brincam com o pecado. Comparo essa situação como uma pessoa que entrou num brete, achando que não faria nenhum mal ouvir algum conselho errado, não faz mal a ninguém, ou estar junto com pessoas que desobedecem a Deus ou que não estão nem aí para Deus. Não está errado estar nesse caminho. Então a pessoa meio que entra num brete. Só que esse brete, esse caminho só tem um final.
E muitas vezes esse final leva à morte, justamente. Esse é o final do brete. Muitas pessoas estão assim. E olha, no versículo 5, justamente está falando que essas pessoas que não obedecem à palavra, o salmista declara essas pessoas maus, são aqueles que não vão resistir no dia do juízo, ou não vão resistir na congregação, eu diria na comunidade da igreja, na comunidade daqueles que obedecem, pessoas que não se sentem bem no nosso meio, pessoas que não se acham, não se encontram, não conseguem conviver com a verdade, não suportam nem ouvir a palavra de Deus, nem se encaixam. Agora você pode estar se perguntando, quem são os justos? E aí, do versículo 2 em diante, os justos são aqueles que têm prazer na palavra de Deus, são aqueles que se alegram na palavra, e eu diria aqui que são os que têm satisfação da palavra de Deus, aqueles que creem e dependem totalmente dela para guiar a sua vida. São pessoas que estão convictas que a palavra de Deus é a única verdade, amam conhecer e viver a palavra de Deus. São esses aqueles que têm prazer. Os justos são aqueles que meditam nessa palavra em todo o tempo. E meditar aqui significa ler e dialogar consigo mesmo sobre a palavra. Significa fixar a tua mente, fixar o teu coração e experimentar a vida, experimentar o sabor e o poder da palavra de Deus. Ainda fala aqui no versículo 3 sobre aqueles que são salvos pela graça de Deus. Eu uso essa frase, salvos pela graça de Deus, se refere quando nós estamos ou fomos plantados junto a ribeiros de águas. Se refere a que somos, quando fomos enxertados pela graça de Deus. Ou seja, não é pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento, pela nossa própria cultura, ou pelas obras que eu faço, ou por ser uma boa pessoa, mas por ter entendido o quanto sou pecador, ter aceitado o sacrifício de Jesus na cruz, ter me arrependido dos meus pecados e ter entregue minha vida para Cristo. Eu tomei posse dessa graça. Você que está ouvindo, talvez você se sinta um pouco longe da igreja, que não se encaixa mais nela, não encontra o teu lugar nela, que você está distante de Deus, mesmo às vezes participando em uma congregação. Se você não se sente mais íntimo de Deus e das pessoas que amam a sua palavra, tome a decisão hoje de arrepender-se dos seus erros, se for necessário, de confessar a Deus o que você está sentindo, o que você está pensando, e em oração a Deus, e voltar-se para Ele, voltar-se para a comunhão da igreja. Lembra, querido ouvinte, que a igreja do Senhor está composta por pessoas pecadoras, mas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Então, é da graça que nós tiramos, eu diria assim, nós tiramos toda a força, é da graça de Deus que nós tiramos a provisão, nós tiramos todo o vigor, é da graça de Deus, não é por nós mesmos, mas sim pela graça dele. Daqueles que participam da graça, se espera que, tanto em seus critérios como em sua conduta, respondam às intenções da graça. Quais são as intenções de Deus para a nossa vida? E respondam a essas intenções e levem fruto. Ainda eu vejo que quando você dá fruto em todo o tempo, quando diz o próprio texto aqui, na estação própria seria uma ótima tradução. Quando você dá fruto na estação própria, tem a ver com a bênção que nós, justificados pela graça, as bênçãos que nós recebemos de Deus. Justamente o versículo 1 diz: oh, que feliz e abençoado é a pessoa justa, aquele que obedece à palavra de Deus. Então as bênçãos do homem justo serão os frutos e a bondade e a felicidade
que realmente produzem efeitos reais na nossa vida. Através da graça de Deus, da obediência à sua palavra, podemos fazer por Ele e para Ele, de tal forma que vamos obter resultados satisfatórios. Eu diria uma produção que aquece o nosso coração, que traz alegria, produção que traz gozo, uma alegria interior. E termina o versículo 6, 5 e 6, dizendo que Deus conhece você. Deus conhece o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está passando, as dores, as tristezas, as lutas, dificuldades, aquilo que você tem engolido, aquilo que tem talvez paralisado a tua fé momentaneamente. Deus conhece o teu passado, o teu presente, Deus conhece já o teu futuro. E saiba que você e eu precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Conhecer a sua palavra e nos apaixonarmos pela sua palavra, de tal forma que ela cobre vida em nós e sejamos realmente prósperos. Deus espera que sejamos vencedores diante de toda a situação que estamos passando. Deus ama você e espera por você. Enquanto minha família e eu vamos cantar um louvor de adoração a Deus, eu convido você, onde você quer que esteja, a tomar um tempo de oração. Seja que esteja sozinho ou com a tua família, pode fechar os teus olhos, dobrar os seus joelhos, mas fale com Deus. Tome a decisão de voltar à comunhão, se for necessário, hoje mesmo, agora. Deus está buscando você. Deus ama você. Enquanto cantamos esse louvor, faça uma oração e desejamos que Deus abençoe você, em nome de Jesus.